Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 28. O capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, primeiro, do versículo 1 ao versículo 7, ele prefaceia e faz uma saudação à igreja que estava em Roma. O versículo 8, melhor dizendo, até o versículo 15, ele fala do seu amor para com os cristãos que estão em Roma. Os versículos 16 e 17, ele fala da justificação pela fé, e dos versículos 18 até os versículos de número 27, ele vai falar a respeito da idolatria e depravação dos homens. E a partir do versículo 28 até o versículo 32, os gentios são entregues a reprováveis sentimentos. Uma forma de Deus determinar ou decretar o seu juízo sobre os homens impiedosos é entregando-os às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências carnais. Ou seja, Deus vai segurando uma humanidade. É como um freio, é como um caminhão que vai sendo freado. Mas chega um momento em que este homem, ele não quer mais se submeter à vontade divina. Então, ele, tendo conhecimento de Deus, sabendo quem Deus é, ele deliberadamente, por livre e espontânea vontade, ele vira as costas para o seu Criador. Ele prefere adorar as coisas criadas por Deus, como Paulo disse nos versículos anteriores, a semelhança de homens, de aves, quadrúpedes e répteis. Estes homens, eles preferem adorar a criatura do que o Criador. Ou seja, eles não querem adorar o Deus incorruptível, mas preferem adorar as coisas corruptíveis desta terra. Então, eles tendo conhecimento de Deus, mas não adorando a Deus, Deus os entrega o quê? A essa disposição mental de fazer algo contra o Criador. Isso é uma forma de juízo contra os impenitentes, contra aqueles que não querem se submeter à vontade do Senhor. E a partir do versículo 28, que é a nossa meditação hoje, até o versículo 32, vai falar aí que os gentios são entregues a reprováveis sentimentos. E por isso que ele já começa aí logo na introdução do versículo 28, e começa com uma conjunção. A conjunção é uma palavra que liga duas orações. Então, caí, esta palavrinha aqui, caí, que é uma conjunção. Então, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o caí também pode significar, portanto, realmente, até mesmo, e assim vai. E também por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então, esses homens tiveram o conhecimento de Deus, sabiam quem Deus era, conheceram Deus através do quê? Das obras da sua criação, como diz o Salmo de número 19, versículo 1, quando Davi, ele diz o seguinte, Salmo de Davi para o cantor mor: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, os homens, eles conheceram a Deus através das obras da mão do Criador, mas eles desprezaram a Deus. Então, tendo este conhecimento, mas haverem desprezado o Senhor, o próprio Deus
os entregou a uma disposição mental. Olha, disposição mental é um estado mental que a pessoa se encontra. Então, uma disposição mental reprovável. Então, essa disposição de mente, ela é reprovável por Deus para praticarem coisas inconvenientes, ou seja, coisas que não agradam ao Senhor. E aí ele começa a partir do versículo 29. Cheios de toda a injustiça. E aí a palavra grega é adikia. Adikia é injustiça de coração e vida. Ele não pratica a justiça. Claro, essa justiça que não é a justiça humana, é a justiça divina que procede de Deus, porque a justiça humana ela é falha. Inclusive o profeta do Antigo Testamento ele chegou a dizer que a justiça humana ela é comparada a um trapo de imundícia. A verdadeira justiça é aquela que procede de Deus, pois Deus é justo. Então, mas só que o homem ele prefere a injustiça do que a justiça de Deus. Então, primeira coisa, cheio de toda a injustiça. Ele abre mão da justiça divina e ele entra na própria injustiça. Depois ele fala de malícia. A palavra malícia aqui está mais relacionado aos pecados sexuais, que o termo grego é porneia. E porneia é toda relação sexual ilícita, aquela relação que sai fora dos padrões estabelecidos por Deus, que é o sexo entre um homem e uma mulher dentro do contexto de casamento. Tudo que sai fora das relações sexuais dentro do contexto de casamento, homem e mulher, é porneia. Então, relações sexuais ilícitas. Depois ele fala de avareza. Avareza, aqui é o amor ao dinheiro, é um termo grego que é pleonexia. Pleonexia seria desejo ávido de ter coisas, é a busca pelo dinheiro, é a busca pelas coisas, a busca pelos bens materiais, ou seja, o foco dessa pessoa é o quê? São os bens materiais, são os bens perecíveis aqui desta terra. Então o foco dessa pessoa é o quê? O dinheiro. Depois ele diz também que essas pessoas estão o quê? Cheias o quê? De maldade. Maldade aqui é no sentido de depravação, iniquidade, corrupção, malícia, propósitos e desejos maus. A palavra grega é poneria. É essa palavra aqui, poneria, tem um acento aí no i. E a pessoa, quando ela tem esta maldade no seu coração, todos os seus propósitos, todos os seus desejos são o quê? Maus. E mal aqui fala de caráter, de algo interior. Por isso que é mal com U. Diz ainda que eles são possuídos de inveja. Duas coisas. Primeiro, avareza. Avareza é o desejo ávido de possuir coisas. E agora, possuídos de inveja. O que é inveja? A inveja, inclusive ele usa o termo aí, grego, que é fitonos. Fitonos, a inveja é eu querer possuir aquilo que o meu próximo tem. O desejo de ter aquilo que é do meu próximo. Então, eles são cheios o quê? De inveja. Ele não está satisfeito por aquilo que ele tem. Ele quer ainda o quê? Os bens do seu próximo. Isso é o quê? Inveja. A pessoa pode desejar ter algo na sua vida, mas quando ele começa a ter um sentimento de possuir aquilo que é do próximo, aí sim se torna uma inveja. Diz também que esses homens que desprezaram o conhecimento de Deus, se distanciaram de Deus e Deus os entrega essa disposição mental, esse estado mental reprovável, diz também que eles estão cheios de fonos. E aí é uma palavra arcaica para assassinato. Então eles cometem o quê? Assassinatos, massacres. Isso tudo, esses massacres que acontecem, esses assassinatos que acontecem em nossa sociedade, é o quê? É sinal de que o juízo de Deus já está sendo derramado sobre aqueles que viraram as costas para o seu Criador, que é Deus. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, por isso Deus
numa forma de juízo, os entregam à disposição mental reprovável para praticar o quê? Homicídio, massacre, assassínio. Depois fala também de contenda. Contenda aqui o quê? É disputa, discussão. E dolo. Dolo é o quê? Dolo é um engano. A pessoa, ele age premeditadamente. Então, o dolo é isso, é a pessoa agir premeditada. Ela sabe o que vai fazer, por isso ela usa de engano. Quem vai enganar o outro, ele faz já pensando, ele já sabe o que vai fazer, por isso ele usa de dolo, ele usa de engano. Ele também fala de malignidade. Malignidade fala também de mau caráter, depravação de coração, sutileza maligna, astúcia maliciosa. Então, a malignidade fala mais do homem interior, daquilo que nós não vemos, mas que Deus está vendo. O interior deste homem é mau, porque ele tem um mau caráter, ele tem malignidade em seu coração. E diz ainda que sendo difamadores e também caluniadores. Duas coisas, duas palavras. Então, primeiro, difamadores. É aquele que murmura, é aquele que calunia em secreto. É o famoso dedo duro. É aquele que difama, aquele que faz algo para destruir o próximo. E nós não podemos divulgar a má fama do nosso semelhante. Se nós não podemos ajudar, por que nós estamos destruindo? Isso é que o difamador faz. O difamador é aquele que divulga a má fama de alguém, ao passo que ele deveria não fazer isso, não divulgar a má fama das pessoas. Se eu não posso ajudar, por que eu vou destruir? Então, que nós não sejamos o quê? Difamadores. Mas ele fala aqui, Paulo fala aos romanos, que essas pessoas que desprezaram a Deus, tendo conhecimento de Deus, mas tendo essa disposição mental reprovável, eles são difamadores. O prazer deles é o quê? É destruir o próximo com a sua língua, é divulgando a má fama do seu semelhante. E a palavra calúnia, caluniador, afirmar algo que não é uma verdade. Isso é calúnia. Pode ver que Satanás, quando ele chegou diante de Deus, lá no livro de Jó, e Deus falou: olha, Satanás, tem visto o meu servo Jó, como ele é justo, íntegro e que se desvia do mal? Então, o próprio Deus, ele dá testemunho que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o que Satanás fala para o Senhor quando ele se apresenta? Deus dá testemunho de Jó para com Satanás. Então, Satanás, ele fala o seguinte: acaso não cercaste com sebe? O que é sebe? Sebe fala de proteção, uma cerca ao redor. Você tem o protegido, e não somente a ele, ó. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Ou seja, o que Satanás estava fazendo naquele momento, estava fazendo o quê? Uma calúnia. Jó, ele está te servindo porque o Senhor tem colocado bens nas suas mãos. Tira tudo isso se ele não vai blasfemar de ti. Então Satanás estava levantando uma calúnia da pessoa de Jó diante do eterno Deus. Mas Deus sabia muito bem o que tinha dentro do coração de Jó, a ponto de fazer um desafio. Então tira tudo que ele tem. E foi isso que aconteceu e nós sabemos a história. Então isso é o caluniador. É inventar algo que não é. Aborrecidos de Deus. Então esse termo aí é teostugos. Teostugos é que odeia a Deus. É uma pessoa impiedosa. Impiedosa
é o contrário de piedoso. Piedoso é aquele devoto, aquele que reverencia, aquele que serve a Deus. E os aborrecidos de Deus são aqueles que não servem a Deus, que odeiam a Deus. Depois fala também de insolentes. O que é uma pessoa insolente? Alguém que é cheio de orgulho, amontoa linguagem insultante sobre os outros e comete contra ele um ato vergonhoso e errado. Isso é uma pessoa insolente, um orgulhoso. E também vai falar de soberbos, é a segunda palavra aí. O soberbo é aquela pessoa, inclusive a palavra grega é huperefanos. Huperefanos é aquele que se mostra, que se eleva acima dos outros. Interessante. Então, huperefanos é aquela pessoa, aí fala de soberba, é aquela pessoa que se mostra acima das outras. Depois vem a palavra presunçosos. Esse aí, o presunçoso é o ostentador. Interessante que primeiro o insolente é aquele grosseiro, atrevido, malcriado, que ele é grosseiro porque ele quer estar acima das pessoas. A soberba é aquele que se mostra, é um conceito elevado, acima da média e quer estar por cima dos outros. E o presunçoso é aquele que ostenta. Ele ostenta para mostrar algo que ele não é e para pisar nas outras pessoas. E diz também que eles são inventores de males. Inventores é planejadores o quê? De males, de maldade. A pessoa que planeja, ele vive planejando o quê? Maldade para com o seu próximo. E também fala que eles são desobedientes aos pais. Então tudo isso, essas características aí que nós estamos falando, está traçando o quê? O perfil daqueles que tiveram conhecimento de Deus, desprezaram a Deus como seu Criador, por isso eles foram entregues a uma disposição mental reprovável para praticar coisas, e essas coisas que nós estamos explicando. Então, desobediência aos pais. Outra coisa, insensatos, sem entendimento, estúpido, tolo, pérfidos. O que é pérfidos? Que não mantém um acordo, é de difícil acordo. Nós não conseguimos entrar em acordo com essas pessoas. Então, o pérfido é aquela pessoa de difícil acordo, sem afeição natural. O que é sem afeição natural? Aí vem a palavra astorgos, que quer dizer insociável. Ele não se socializa, ele não aceita viver em sociedade. Parece que ele quer viver mais isolado das outras pessoas. Então, é sem afeição natural. Não consegue viver em sociedade. E também, aí o último, sem misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é a capacidade de nós sentirmos as misérias do nosso próximo. Quando eu olho para o meu próximo e vejo que ele está passando por dificuldades, eu sinto a dor, eu coloco o meu coração na miséria do meu próximo. Por isso chama misericórdia, eu sentir as dores do meu próximo. Por isso que Deus é cheio de misericórdia. Porque lá do céu, Deus olhou para nós aqui nessa terra, nós perdidos para sempre. O que ele fez? Ele colocou o seu coração. Claro, eu estou usando aqui uma linguagem antropomórfica a respeito do Criador, porque Deus é espírito, mas trazendo para o lado humano o antropomorfismo, eu digo que Deus colocou o seu coração nas nossas misérias, por isso que ele agiu de misericórdia. Quando ele age de misericórdia, ele sente a nossa dor, o nosso pecado, por isso que ele manda o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Ele enviou o seu filho para pagar os nossos pecados. Os nossos pecados, eles estavam em Jesus. Ali no Calvário, os nossos pecados foram colocados, foram imputados em Jesus. E através do sacrifício vicário de Cristo, vicário quer dizer substitutivo, o que aconteceu? Nós fomos perdoados. Agora, nós estamos livres do pecado. Foi isso que o Senhor fez para conosco. Ele agiu de misericórdia.
Pode ver que duas palavras, elas caminham juntas nos evangelhos e até mesmo no Antigo Testamento, que é graça e misericórdia. Na graça, nós recebemos aquilo que nós não merecemos, pois a salvação é pela graça. É um presente, é uma dádiva de Deus. Não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi para que vades e produzais frutos. Então, através da graça, eu recebi aquilo que eu não merecia. E pela misericórdia do Senhor, nós deixamos de receber aquilo que nós éramos merecedores, que é o quê? A perdição eterna. Nós merecíamos a perdição eterna, mas, através da misericórdia do Senhor, Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos, mas Ele fez o quê? Ele pegou todo o nosso pecado e colocou em seu Filho Jesus. Por isso que ele foi para a cruz do Calvário, pois a justiça divina deveria ser cumprida, e ela foi cumprida ali na cruz do Calvário. Por isso que essas pessoas que, tendo o conhecimento de Deus, mas desprezaram a Deus como Criador, como Deus os entregou uma disposição mental reprovável. E o último aí é o quê? Falta de misericórdia. Essas pessoas não têm misericórdia. A misericórdia é o quê? É uma característica divina. E o ser humano só passa a ter misericórdia a partir do momento que ele conhece a Deus, porque o amor de Deus é derramado dentro do coração das pessoas que conhecem a Deus, aí elas passam também a ter misericórdia, porque o Espírito Santo está derramado dentro dos seus corações. E para encerrar, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Interessante. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, então eles são conhecedores da sentença de Deus, sabem muito bem o que estão fazendo e que eles são passíveis de morte, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Então, tanto aqueles que praticam, como aqueles que aprovam as atitudes dessas pessoas, todas elas vão receber a sentença do Criador. Então, muitas vezes eu não pratico, mas eu sou conivente com a prática daquilo que as pessoas estão fazendo. E quando eu sou conivente, eu apoio aquilo que as pessoas estão fazendo, as coisas erradas que elas estão fazendo, eu também sou passível de morte. Então nós devemos o quê? Falar a verdade, divulgar a verdade da palavra de Deus, informar para as pessoas que tudo isso é pecado diante dos olhos do Senhor, e não sermos coniventes com as atitudes imorais e maliciosas, perversas das pessoas que desprezaram a Deus. Devemos ser fiéis ao Senhor e divulgar a sua palavra, divulgar a sua verdade. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei entrando aí no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.